Shalom, graça e paz, meus amados. Tudo bem? Glória a Deus. Como é que vocês estão? Cadê o povo? Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amados, eu ia falar hoje sobre Ministério Apostólico Profético, mas é um tema bem longo, bem extenso. Então eu vou deixar para outro dia, né? Outro dia a gente fala sobre esse Ministério Apostólico Profético, entendendo, né, o profético. Até mesmo porque no Instagram ele é apenas 1 hora e eu ia precisar de aqui no mínimo para dar uma introdução de 2 horas, né, para estar falando sobre esse assunto. Mas aí eu vou falar algo sobre aquilo que a gente já tem ministrado durante a semana aqui, né, um assunto já conhecido dos irmãos, né? Olha aí o Salaquiel aí. Glória a Deus. Né? Então, o assunto que nós vamos falar hoje é o medo. Né? O que é o medo? O que o medo causa no ser humano? Né? Tem um texto aqui, 2 Timóteo, né? Capítulo 1, verso 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Né? Mais uma vez, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Né? Deixa eu ler aqui. Se você tiver com sua Bíblia aberta aí, abre aí no Salmo 18, a partir do verso 2, diz o seguinte: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo e o meu refúgio. Ele é o meu escudo e o meu poder, que me salva e a minha torre alta. Então, irmãos, vivendo esse pico aí né, dessa enfermidade, dessa pandemia, eu tenho conversado com alguns pastores, com alguns líderes, e o medo, infelizmente, ele tomou conta de alguns irmãos da igreja. A gente está vivendo um quadro assim, onde algumas pessoas ficaram com síndrome do pânico, né? Tem medo de sair de casa por causa da violência, tem medo de sair de casa por causa do corona, e tem medo de casa porque está se sentindo oprimido, né? de sair na rua, e tem medo de N coisas. Então, querido, eu quero falar para você que a nossa raiz, né, se nós estamos firmados em Cristo, né, amados, não tem como a gente olhar para um Deus tão grande, para um Deus que atravessou gerações para chegar até onde a gente chegou, para nos trazer para essa terra, né, e ficar com esse espírito de covardia, né? Esses dois textos que nós acabamos de ler, mas, né, o apóstolo Paulo fala de Timóteo, esse espírito está dentro de mim e dentro de você.
né? Jesus Cristo, quando ele subiu aos céus, ele falou: olha, eu vou mandar o outro Consolador, e eu quero que vocês fiquem com ele, e ele vai te dar todas as respostas, é ele que vai te consolar, é ele que vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. O nosso papel como cristão é crer naquilo que Deus falou, né? Então o medo ele escraviza pessoas, o medo ele paralisa, o medo ele nos impede de viver o sobrenatural de Deus, né? Eu quero ler um outro texto aqui com você aqui, né? Números, a gente está falando sobre medo, né? Números capítulo 13. Números capítulo 13. É... 13:27. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra ao qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que ali vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos ali descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Negueb, os etitas e os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, e os cananeus vivem perto do mar, junto do Jordão. Então Caleb fez calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, e certamente vamos prevalecer, né? Verso 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, e disseram: a terra a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos o que vimos lá são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, e a nós e a eles. Você consegue entender que Deus deu uma ordem para Moisés, falou: olha, a terra a qual eu jurei a Abraão, a Isaac, a Jacó, né, eu quero que você envie espias, eu quero que você envie pessoas lá para olhar a terra, fazer um mapeamento da terra, e eu quero que vocês vão lá, olhem a terra e tragam um relatório. Queridos, se você ler no começo do capítulo 13, Números 13, o texto diz que eram príncipes, cabeça de tribo. Não era qualquer um, né? Não era qualquer um que foi espiar a terra. Eram príncipes, pessoas cultas, pessoas estudadas, pessoas que eram cabeças pensantes. Mas o medo, diante da circunstância, deixa eu baixar o som aqui. O medo diante das circunstâncias, irmão, parece que eles esqueceram de tudo que Deus fez. Deus libertou o povo do Egito. Deus foi lá, falou, né, Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, vai lá e liberta o meu povo. Deus manda as 10 pragas, né, no Egito, para provar que Deus era com esse povo. Deus tira o povo do Egito, Deus abre o mar, ou seja, Deus não estava devendo nada para ninguém. E eles já tinham provado do sobrenatural de Deus, eles já conheciam o poder de Deus. Então eles sabiam que Deus era com eles. E simplesmente, os cabeças de tribos, 12 que foram lá espiar a terra, 10 voltaram, né, com relatório negativo. Irmãos, a Bíblia não fala a quantidade de judeus que tinha, diz que era um povo grande e numeroso. Segundo alguns estudiosos da Bíblia, alguns teólogos, alguns rabinos, diz que aproximadamente de 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas. Você consegue entender essa dimensão? Você consegue perceber que 10 pessoas colocaram medo em quase 2,5 milhões de pessoas, espalhando um relatório negativo de uma terra que Deus já tinha prometido. Deus só falou: vai lá, espia a terra e volta. E o texto diz que a terra
ela realmente era uma terra abundante e que dava leite e mel, o qual precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva, né? Então Deus não mentiu, a terra realmente era. Agora, nós temos que entender, meu irmão, quando Deus nos envia para uma missão, que nós vamos encontrar as dificuldades lá, e as circunstâncias, elas não podem nos roubar do propósito. Deus nos enviou com um propósito para uma terra, e nós sabemos que lá nós vamos enfrentar, vamos desbravar, vamos ter que meter a mão na massa e fazer a coisa acontecer. O pensamento deles, negativo, era tão... eles eram tão assim... fraco, eles eram a cabeça tão fraca, que eles olham os gigantes, os descendentes de Anak que tinham lá, e ele falou, olha, nós éramos para eles como se fossem gafanhotos pequenos, aos olhos deles e aos nossos próprios olhos. Leia lá no texto lá, ele diz, nós éramos aos seus olhos e a nós mesmos como gafanhoto. Querido, alguém te olhar como gafanhoto, alguém dizer que você não vai vencer, alguém dizer que não aposta nos seus sonhos, alguém dizer que você não vai dar certo é uma coisa, né? Já falaram um monte de coisa a respeito de mim, né? Disseram que eu não ia casar, eu casei, disseram que eu não ia ter filho, eu tenho, disseram que eu não ia ter ministério, eu tenho, disseram um monte de coisa e eu estou aqui, né? Assim como talvez falaram de você e você venceu e mostrou ao contrário. Então as pessoas duvidarem do nosso sucesso, isso faz parte da vida. As pessoas olharem para nós e diminuir os nossos sonhos, isso faz parte. Agora você olhar para dentro de você, eu olhar para dentro de mim e dizer, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, porque os obstáculos são grandes demais, aí já não é mais Deus, aí é a sua fé, é algo que você tem que resolver dentro de você. É isso que tem que acontecer. Você olhar para dentro de você e dizer, olha, eu tenho que resolver essa situação, porque eu tenho um Deus muito grande, eu tenho um Deus geracional que vem de geração em geração, né? Abençoando, com promessas, mas agora eu tenho que fazer a minha parte. É isso que tem que acontecer. Então, a terra está aqui, e os obstáculos também. E Deus nos fez uma promessa. Aí eu pergunto para você, nós vamos parar? Porque no primeiro obstáculo que nós vimos, na primeira circunstância que apareceu, nós vamos desistir do propósito e morrer, né, no Egito, e morrer, né, em outra terra. Deus está dizendo lá em Timóteo, lá, usando a vida do apóstolo Paulo, né, no capítulo 1, no verso 7, eu não te dei um espírito de medo, mas de amor, equilíbrio, né, de moderação. Eu não te dei, eu te dei um espírito de ousadia. Então, querido, use isso. Aprenda uma frase. Nesse tempo Deus tem falado muito no meu coração acerca dessa frase. Eu e você, nós somos a maioria. Você e Deus. Você e aquilo que Deus colocou no teu coração. Você e os seus sonhos, os seus projetos. Você e o seu sonho de fazer a faculdade, de comprar seu carro, de comprar sua casa. As pessoas podem tentar diminuir isso, as pessoas podem tentar desqualificar os seus sonhos, pode dizer que não vai acontecer, mas você e Deus, vocês são a maioria. E vai acontecer se você crer. Então nós estamos hoje diante de uma igreja hoje, né? Eu falo uma igreja porque nessa pandemia foi poucos que eu posso contar na minha mão aqui, que se levantaram com a palavra profética acerca da igreja, né, para dizer, irmãos, Deus é conosco, o corona está aí, o vírus está aí, ele é real, ele é letal, mas Deus está conosco, e se for a minha hora, meu irmão, eu vou. Se for a minha hora, nós vamos, mas enquanto não, nós iremos continuar nos reunindo, nós vamos fazer os cultos e acabou. Nós não ouvimos uma palavra dos grandes líderes dessa cidade.
Dizer, queridos, olha, Deus é conosco. Esses homens que oravam, olha, venha para a campanha disso, campanha daquilo, que vamos orar e você vai ser curado, e o cadeirante vai levantar, e essa coisa toda. Não apareceu um na internet para dizer, ei, se você está doente aí de Covid, né, se você está com algum parente internado, entubado, vem para cá que nós vamos orar e o milagre vai acontecer. Irmão, sumiu todos. E o que é engraçado agora, voltar tudo novamente com suas campanhas mirabolantes e milagrosas. Mas na hora quando a pandemia estava no pique, não apareceu um para dizer, ó, a minha igreja aqui, ó, eu venho aqui que eu vou orar e você vai ser curado. O medo tomou conta da igreja. O medo tomou conta das pessoas. As pessoas não entravam. E infelizmente, quem teve muito medo, mas assim, absurdo, que fizeram isolamento social radical mesmo, pegaram o corona em casa. Medo. A imunidade baixa. Qualquer coisa atinge as pessoas. Então, querido, o medo ele nos impede de entrarmos aonde Deus quer que a gente entre. Deus ele traçou, né, o salmista Davi ele diz eu acho que é 119:16, e ele diz algo interessante, ele diz, olha, no teu livro o Senhor escreveu todos os meus dias sobre mim, quando eu era pequeno e informe. Sabe o que ele está dizendo? Olha, antes de eu nascer, o Senhor me deu um destino, o Senhor escreveu todos os meus dias que eu tenho que trilhar. O que vai definir vai ser se eu quero viver esses dias, e se vão ser dias de fé, de uma fé vitoriosa, ou se vão ser dias de fracasso. A vida está aí, né? O mundo está aí, o diabo está aí, né? Para tentar nos diminuir, para tentar bater na gente, mas o que determina é o meu foco de querer vencer e de acreditar numa promessa, numa palavra que foi lá atrás. Um Deus que não mente, um Deus que trabalha para a próxima geração. Então, queridos, não dá para nós olharmos para esse quadro hoje e ficarmos conformados. Se revolte, meu irmão. Tem uma revolta santa aí, espiritual. Se revolte dentro da sua casa. Se revolte contra essa apatia, contra essa enfermidade que atingiu sua casa, se revolte contra seu esposo que não vai para a igreja, tua esposa que não vai para a igreja, teus parentes que não se convertem, entendeu? Contra tudo que acontece na sua casa, que está fora da palavra. Se revolte, fala, Senhor, eu não aceito em nome de Jesus. Eu começo a declarar agora pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Pai, que irá acontecer. Senhor, eu profetizo salvação na vida do meu esposo, da minha esposa, Deus, sobre a vida dos meus filhos, que eles não irão se perder, Deus, em nome de Jesus Cristo. Começo a declarar. Agora, se você olhar para a situação, né, e dizer, eu não sei como é que eu vou conseguir, só Deus na vida desse homem, só Deus na vida dessa mulher, eu não sei, tá aí, as coisas estão indo aí do jeito que Deus quer, Deus está no controle de tudo, se Deus quisesse salvar esse homem, já tinha salvado, né? E a gente sabe que não é por aí, né? A gente sabe que é tudo uma atitude de fé. É tudo uma atitude de fé. Quer ver um versículo? És bem-vindo. Mateus 14, no verso 22, diz o seguinte. Vamos ler aqui. Mateus 14. Mateus 14, 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda eu ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas na direção de Jesus. Mas, quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor,
salva-me. Vocês conseguem perceber que, mediante uma palavra de Jesus, ele até andou sobre as águas? O problema, querido, não é que nós não temos promessas, não é que nós não temos um Deus que cuida da gente. O problema é que nós somos limitados. E às vezes a gente demora a olhar essas limitações dentro da gente. E a gente demora a separar a alma do espírito. O grande problema é a nossa alma. Que nós somos limitados, que nós temos uma capacidade reduzida de fazer algumas coisas, isso é um fato. Agora, quando olhamos para o Deus que nos capacita, para o Deus que nos deu a palavra e nos deu a direção, para o Jesus que me chamou para andar sobre as águas, aí, meu irmão, eu tenho que crer. Aí eu tenho que crer. Aí eu tenho que... Opa, quem me chamou, ele é responsável. Se Deus me chamou, ele é responsável, ele vai cuidar de mim, né, e ele não vai deixar eu afundar e morrer afogado. Então, no primeiro momento, Pedro andou, o texto diz que ele andou sobre as águas. Ele começou a provar de algo sobrenatural, um ser humano andando em cima das águas. Mas a partir do momento que ele começou a olhar, né, pro mar, olhar pro vento, e estava escuro, ele começou a afundar. Falou, nossa, aqui o negócio aqui é bem perigoso mesmo, onde eu estou aqui, no meio dessas águas aqui. E aí, ele tirou os olhos de Jesus e infelizmente ele afundou. E graças a Deus que Jesus estava ali, que ele gritou salve, e Jesus pegou na mão dele e puxou ele novamente. Mas se consegue entender que o medo, ele nos paralisa. O medo, ele nos tira do propósito. O medo, ele causa timidez paralisante. Medo de falar em público. Medo de falar o que pensa. Medo. Aí eu faço uma pergunta para você agora, meu irmão. Que nós temos feito para os irmãos aqui esses dias. Do que você tem medo hoje? Do que você está com medo? Né? Do que você está com medo hoje? O que Satanás anda soprando no seu ouvido? O que você anda ouvindo? Todas as vezes que nós se afastamos do Senhor, sempre vai existir, né, uma terceira voz. Né? Existe a voz do mundo, a voz de Deus, né, e a voz do diabo. Adão, a Bíblia diz em Gênesis que Deus vinha na viração do dia conversar com Adão. E era bem legal essa conversa com Adão. Quando chegou um dia, Deus desceu e Adão não estava no lugar marcado. E Deus fala, Adão, cadê você? E ele diz, Senhor, eu tive medo. O medo quebrou o relacionamento. A serpente enganou Eva, Eva deu para o marido comer do fruto, né? Descobriram que ambos estavam nus, ficaram com medo e se esconderam. Você consegue perceber isso, amado? E aí Deus fala para ele, quem te disse que você estava nu? Irmãos, quando nós não andamos com Deus, a gente vai estar andando com alguém. Não existe neutralidade, é igual céu e inferno. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno, não existe meio termo. Não existe purgatório como algumas pessoas pensam, né? E você vai para um lugar, fica pagando os pecados lá, se purificando. E aí, dependendo de você, depois que você pagar a sua pena lá, você vai para o céu. Querido, só existe céu e inferno, só existem dois caminhos. Nessa terra, ou você anda com Deus ou você anda com o diabo. Nossa, pastor, que radical. As coisas de Deus, hein? Ela é radical, irmão. Não dá para ter meio termo. Não, eu ando com Deus. Hoje eu escuto louvor, né? Eu gosto dos louvores da igreja, mas assim, eu não consigo, né, me libertar de algumas coisas. Eu gosto de ouvir Ludmilla, né, Anitta de vez em quando, Marília Mendonça,
Entendeu? É assim, pastor, eu acho que não tem nada a ver. Eu ministrei uma vez na igreja que quando chegar no inferno vai ter uma turma lá, bem grande, do nada a ver. Nada a ver, né? Fazer sexo fora do casamento. Nada a ver ficar com a mulher dos outros. Nada a ver roubar um pouco. Ah, eu não acho que tem nada a ver você comprar um celular roubado. Não foi você que roubou? Eu acho que não tem nada a ver isso. Né? Eu não acho que tem nada a ver essas coisas. Nada a ver mentir de vez em quando para uma mentira branca, né, que não faz mal para ninguém, para salvar um emprego. Eu acho que essas coisas não tem nada a ver, não. Eu acho, pastor, que o senhor está viajando aí, nada a ver. Quando chegar no inferno, irmão, vai ter uma turma do nada a ver grande. Né? Vai ter um público bem numeroso lá que dizia, não, nada a ver, nada a ver. Né? Então, o medo ele quebra aliança, ele quebra relacionamento. Né? Temos aconselhado pessoas, casais que têm medo de falar o que pensam sobre o seu cônjuge. Medo de expor uma situação. Ah, pastor, se eu falar isso, talvez a pessoa vá embora. Ah, eu não posso falar isso, que eu penso isso dessa pessoa, porque eu vou machucar. E aí ela acaba se machucando e guardando para ela mesma. Medo de ser transparente, medo de falar a verdade. O medo, ele escraviza as pessoas. Ele escraviza as pessoas. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida que esse espírito de ousadia, de amor e de equilíbrio, o qual o apóstolo Paulo falou na vida de Timóteo, ele está ativo na sua vida em nome de Jesus Cristo. Chega, meu irmão, de medo. Ah, eu tenho medo de mudar porque eu não sei como eu vou fazer. Ah, eu tenho medo de ir e as coisas não acontecer. Querido, deixa eu te falar algo. Quando eu fui para São Paulo algumas vezes, né, e da última vez que eu fui, eu estava trabalhando aqui, eu pedi as contas e fui embora. E apenas com o dinheiro da passagem, e ia receber o seguro-desemprego, mas a gente sabe que uma cidade grande como São Paulo, né, 12 milhões de habitantes, a gente sabe que o desemprego também é muito grande também, né? Então, eu me lembro que eu fui e eu disse, não, eu vou porque eu sei que Deus tem algo bom para mim lá. E nós fomos e quando chegou lá as portas se abriram. Né, as portas foram abertas desde o primeiro mês que eu cheguei. Né, coisas assim de uns 20 dias que eu estava lá, já estava trabalhando. A gente já estava dentro da nossa casa. Né? Mas se você for olhar para as pessoas, né, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, mas sempre que quem vai discernir sua vida é você. Não é baseado naquilo que os outros falam, né? Você vai ouvir, vai filtrar algumas informações e discernir junto com o seu cônjuge o que é que vocês irão fazer. Mas eu me lembro que as pessoas dizem, não vai, porque eu conheço alguns amigos que estão 1 ano desempregado, 2 anos desempregado. Né? E as pessoas diziam, nossa, e se acabar esse dinheiro, o que você vai fazer da vida? Né? Como é que você vai se virar? E Deus, a impressão que eu tinha no meu espírito era tão forte, eu estava com tanta fé, que eu não olhei para nenhuma palavra dessa e eu fui. E foi o tempo que eu fui mais abençoado, foi um tempo de aprendizado. Praticamente para nós foi uma viagem missionária. Né? Foi o tempo que nós fomos à igreja, aprendeu o que era apostólico, profético, batalha espiritual, né? Cura, né? Libertação. Foi no tempo que nós fomos ungidos pastores. Foi no tempo que nós abrimos 2 igrejas lá. Né? Então, praticamente, esses últimos 7 anos que eu passei, foi uma viagem missionária, então foi algo preparado por Deus. Né? Então, eu confiei na palavra que Deus tinha falado no meu coração e eu fui. E graças a Deus deu tudo certo. E para vir para cá, né, havia algumas dificuldades também. Assim como tem até hoje. Depois de 1 ano, né, e 7 meses, né, que estamos aqui, né, eu ainda não estou trabalhando fixo. Né?
Mas a mão de Deus, o cuidado de Deus, que não deixa faltar nada. E Deus usa as pessoas daqui, né? E usa pessoas de São Paulo ainda para mandar ofertas, né? Esses dias eu estava preocupado aqui com, né, com o documento da moto, e Deus usou um irmão em São Paulo e pagou o documento, né? Então, assim, em tudo nós vemos o cuidado do Senhor. Então, é necessário que você espante esse medo. O medo gera ansiedade, você começa a comer demais, né? O medo gera ansiedade, você começa a comer demais e vai te gerar problema de obesidade, vai te gerar problema de ansiedade que você não consegue dormir, e aí você leva o velho celular para a cama e aí você fica até 2, 3, 4, 5 horas da manhã, e essa ansiedade futuramente vai te gerar uma opressão, e essa opressão vai te gerar uma depressão, né? Tudo consequência do medo, né? Tudo consequência do medo. Então, em nome de Jesus, se você tinha medo de perder o seu emprego nessa pandemia, né? Se você, pastor, eu fiquei morrendo de medo e ainda estou com medo de perder meu emprego, ou eu estou com medo de morrer, né? Eu estou com medo das coisas não acontecerem. Pastor, eu tenho medo de não casar, né? Eu acho que eu vou ficar sozinho. Pastor, eu tenho medo de não concluir algumas coisas que eu comecei lá atrás, né? Em nome de Jesus, libere sobre a sua vida, né? Assim como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, né? Que Deus te ungiu com espírito de ousadia, de amor e de equilíbrio sobre a tua vida, e eu libero a sua vida em nome de Jesus Cristo, né? Esse é o nosso trabalho como pastor, de ativar, né, as pessoas, de motivar as pessoas, de liberar palavras proféticas sobre a vida das pessoas. Então, em nome de Jesus, não deixe que o medo te paralise. Você tem um sonho, mas você tem medo de realizar? Querido, é você e Deus. Lembre-se dessa palavra, você e Deus é a maioria. Como diz no Salmo 18, Ele é o seu rochedo, o seu lugar forte, o seu escudo, o seu libertador. É o Senhor que cuida de você. É o Senhor, né? Então, é um Deus que trabalha de geração em geração. Eu creio, querido, que nós iremos provar ainda do melhor dessa terra. Nós iremos provar de tudo aquilo que Deus prometeu. Eu sei que a vida abundante, o qual Jesus morreu lá naquela cruz do Calvário, foi para o meu tempo hoje, para que a gente provasse uma vida abundante na área financeira, na área sentimental, cura sobre o nosso corpo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e é nossa herança. E nós tomamos posse em nome de Jesus. Então, querido, eu quero falar deixar essa palavra para você, né? Não tenha medo, Deus é contigo, né? Há um tempo atrás nós fechamos um salão aqui na igreja. Fechamos um salão, entregamos um salão, saíram algumas pessoas e nós acabamos entregando, fechando o salão, e para mim foi uma frustração muito grande, né? Eu fui tirar as cadeiras, a Rosa não foi comigo, e eu chorei muito, né? Retirando as cadeiras, colocando as cadeiras no carro e olhando para o salão, dizendo, meu Deus. Mas deixa eu te falar algo, né? O que Deus, às vezes, você não está voltando atrás, né? Às vezes você está, como diz os atletas olímpicos aí de salto com vara e de corrida com obstáculos. Às vezes você está pegando impulso, né? Às vezes você pensa que você está voltando atrás, que você está retrocedendo, mas não é. Você está voltando atrás para você pegar impulso para o salto ser mais alto, né? Então, nós estávamos num salão eu acho que tinha 3,5, 4 por 8, quase 10 metros, em uma sala atrás pequena, né? E o que Deus tem me falado nesses dias é que nós iremos sim para um salão bem maior,
né, não só com a sala, mas com mais de uma sala, né, sala de crianças, né, escritório, para Ministério de Louvor, escritório do pastor e algumas coisas. Todo galpão que eu passo, eu olho e eu declaro em nome de Jesus. A gente vai passando e olhando, né, eu e minha esposa, né, a gente vai passando e observando, dizendo: Deus, olha, imagina isso aqui é uma igreja. Eu profetizo, né, que nós iremos alugar um galpão desse tamanho. Então, eu fiquei, durante algum tempo, fiquei com medo, fiquei frustrado, né? Porque nós fechamos uma igreja em São Paulo e fechando a igreja em São Paulo e vindo embora para cá, né? Começamos e aí, por causa do financeiro, tivemos que entregar o salão e algumas pessoas saíram. Então você começa a pensar, a sua alma começa a ficar atribulada e você começa a pensar, falando: meu, será que eu vou fracassar novamente? Será que as coisas não vão acontecer novamente? E aí quando você olha para a tua base, né, para a sua raiz, quando você olha para os seus frutos, você fala: peraí, nós temos raízes, né, nós temos frutos, né, eu sei quem eu sou em Deus, né, eu sei de onde eu vim, eu sei quem sou e sei para onde eu estou indo, né? Eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou e eu sei para onde eu estou indo, né? Então, acredito que algumas coisas que aconteceram foi necessário acontecer, né? Um treinamento de Deus na nossa vida, e nós estamos aqui, né? Algumas pessoas permanecem conosco, mas o que Deus tem falado no meu coração, Ele tem renovado as promessas, querido, você vai bem mais longe, né? Você vai bem mais longe. Se aquele salão lá era 4x8, a glória da segunda casa será bem maior do que a primeira. Então você vai bem mais longe. Você irá se alcançar, irá avançar. Arranca esse medo do coração. Esses dias eu passando em alguns lugares, cheguei até a ligar para algum salão, né, vendo preço, 4 mil, 5 mil, né, eu achei um aqui baratinho de 600, mas era de 3,5 por 10, né, estreitinho, né, comprido, mas bem estreito, e não tinha salas, né, eu até fiquei empolgado assim, né, e aí Deus vem e fala: filho, o que eu tenho para você é maior, o que eu tenho para você é maior. Oh, Jesus, mas como? Falou: eu e você, nós somos a maioria. Eu e você, nós somos a maioria. Você vai sim vencer. Falou: essa é a palavra que eu queria ouvir. Então, todos os dias Ele tem renovado essa esperança em mim, né? Ele diz, né, o salmista, ele diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, né? Então, o que me traz esperança é olhar para trás e saber de tudo que eu trabalhei no reino, né, em favor do reino do Senhor, em outros ministérios, né, como líder de casais, como cooperador, como pastor, como líder da rede de casais, né, de casamentos que fizemos, de coisas que nós fizemos. E quando eu olho para trás, eu falo: isso me dá esperança, porque eu sei quem eu sou, né? Eu não vou sucumbir, né, por causa, e nem desistir por causa da circunstância. Então, se aconteceu algo na sua caminhada e que quis te tirar do propósito, daquilo que Deus colocou no teu coração, daquilo que Deus imprimiu no teu coração, talvez Deus colocou no teu coração que você e você tem um sonho de trabalhar para você mesmo. Você tem um sonho. Eu quero, pastor, Deus me deu um sonho, eu sei fazer, né, outras coisas além do meu trabalho. Deus me deu um sonho, eu já sei como fazer tudo, mas eu tenho medo dessas coisas dar errado, porque o comércio está quebrando, né, e está fechando. Você vê muito salão para alugar, e tinha uma pessoa nesse mesmo ramo o qual eu quero trabalhar, que não deu certo e fechou. E essa pessoa talvez tenha uma estrutura até maior do que eu, tanto financeiramente, tinha até um conhecimento, né, maior do que o meu sobre os produtos que essa pessoa trabalhava, e ele acabou falindo. E o senhor, imagina eu
Eu quero repreender essa palavra na sua mente, no seu coração, em nome de Jesus. Arranque esse espírito de gafanhoto da sua vida, né, em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que você colocar a sua mão vai prosperar em nome de Jesus. Tudo aquilo que você colocar a sua mão vai prosperar em nome de Jesus Cristo. Vai ser cabeleireiro? Então vai prosperar, vai trabalhar para você em nome de Jesus Cristo. Né? Ah, quer fazer bolo, quer fazer salgado, vai prosperar em nome de... Quer vender roupa, lingerie, vai prosperar em nome de Jesus. Em breve você vai estar com a sua loja, em breve você vai estar fazendo delivery aí, as pessoas vão estar comprando. Em nome de Jesus, arranca esse medo do seu coração. Ah, eu queria fazer uma faculdade, mas eu acho que eu estou velho. Eu queria acabar os estudos, eu queria fazer um curso técnico, mas eu acho que essa área não dá. Querido, arranque essa palavra, arranque o não, arranque não posso, não sei, né, em nome de Jesus da sua vida. Arranque essas palavras da sua vida. Arranque isso do seu coração. Arranque essas palavras da sua boca. Comece a declarar agora: eu vou prosperar em nome de Jesus, eu vou fazer em nome de Jesus, né? Vai dar certo em nome de Jesus. Você é o que você declara. Se você tem declarado com a sua boca que você não vai conseguir, então infelizmente você não vai conseguir, né? Eu digo sempre para os irmãos aqui, nós somos da geração de Caleb e Josué. A gente olha para a multidão e manda todo mundo calar a boca e fala: Deus é conosco, nós vamos possuir a terra. Ponto final. Tem alguns obstáculos lá? Pronto. É isso mesmo, nós vamos vencer. Então chega, irmão, de você sentir esse medo que tem te paralisado, que tem impedido de você provar das coisas sobrenaturais de Deus. Talvez Deus te chamou para você ser um empresário. E você é uma pessoa inteligente, você dá conselho para pessoas, né, e as pessoas até prosperam com seus conselhos. Mas o medo, né, te paralisa. Porque você fala: não, eu estou no meu emprego aqui, eu estou estabilizado, né, eu estou de carteira assinada, eu tenho uma estabilidade aqui, e trabalhar para mim vai dar trabalho, eu preciso do investimento. Tudo no começo, meu irmão, requer sacrifício. Primeiro vem, né, o sacrifício, né, depois vem o fogo, para depois vir a glória, né? Não tem como você assumir um reinado se você não tiver um Saul, né, para ter perseguido você e ter provado o teu caráter. Tudo na vida, meu irmão, é difícil, né? As promessas do nosso irmão José foi bem legal, né? Deus quando Ele nos chama, Ele mostra apenas o destino final, mas Ele não mostra os processos que nós temos. Se Deus mostra para José o processo que ele tem que passar para ser governador, para o pai e os irmãos se prostrar diante dele, eu acredito, eu e você não queríamos passar por esse processo, nem mesmo sabendo que iríamos ser governador, né, e queríamos provar de algo bom, né, como governador, né, de ser a segunda pessoa de Faraó. Depois de Faraó era quem mais mandava, né? Se você soubesse que você ia ser traído pelos irmãos, primeiro seus irmãos querem te matar, literalmente. Depois, né, houve um lá que diz que ele não é nosso irmão, não vamos matar não. Depois os teus irmãos te jogam numa cova, independente se você vai quebrar as pernas ou não, se tem escorpião nessa cisterna, se tem cobra, o que tiver lá, que você se vire. Depois você é vendido como escravo, né? E depois, quando você começa a respirar um pouco, né, a mulher endemoniada te prova e você volta para a cadeia e toma um pau, né, novamente, e passa anos lá preso lá. Então, se José soubesse que o processo seria esse, para ser governador, irmãos, eu duvido muito que ele queria que o pai, né, e os irmãos se prostrassem diante dele.
né? Então, as dificuldades, irmão, em todos os setores, em todas as áreas existe. Mas o que determina é o que Deus imprimiu no nosso coração e que Satanás não vai roubar. Não tem anjo, não tem demônio, não tem ninguém que roube aquilo que Deus falou e daquilo que está impresso no meu coração. Eu sei que eu sou um libertador para essa geração, né? Eu sei que eu sou um profeta nessa geração. Independente da minha circunstância financeira ou de como ande, a igreja agora no momento, né, eu sei, né, de onde eu vim, e eu sei para que Deus me chamou, e eu sei para onde eu vou, né? A circunstância jamais vai me roubar do propósito, né? Então, em nome de Jesus, amado, se você tiver alguma pergunta, entrou aqui quem? É o Rogério, mano. Ó, o Rogério aí, quanto tempo, hein? Ó, meu mano Rogério, Rebeca Salatiel, Maiara Gomes, Alencar alguma coisa. Que bom. Fala, meu mano Rogério, como é que você tá, meu irmão? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Saudades, vê se aparece aí, né? Então, queridos, em nome de Jesus Cristo, quero liberar essa palavra sobre a tua vida, né? Repreendendo esse espírito de medo, né? Em nome de Jesus Cristo, né? Meu mano Salatiel, né? Na verdade, eu não posso dizer nem que é meu mano, que ele tem idade de ser meu filho, porque quando eu casei eu tava com esse moleque no braço, né? Então, eu considero como filho mais velho, né? Ele e a Dani, pessoas que a gente ama demais, casal maravilhoso que eu tenho no meu coração, né? Então, queridos, em nome de Jesus, né? Se você tem um sonho, né? Se você tem um projeto que está na gaveta, tira da gaveta, comece a sonhar novamente. Não, mas eu tenho medo porque o comércio está fechado com essa pandemia, eu não sei o que eu vou fazer. Deus sabe, entendeu? Se Deus colocou algo no teu coração, não foi para abortar. Deus não dá nada, meu irmão, para abortar. Tudo que Deus dá é para trazer vida, para trazer prosperidade. Deus não dá nada para... Entendeu? Você sonhar e dizer, eu vou abrir um negócio e vai dar errado. É claro que todo investimento existe risco, né? Todo investimento que você vai fazer, você tem que estudar, né? Entender o que é capital de giro, ver o produto que você vai colocar no mercado, a concorrência, se ele é bom, né? Tem uma série de estudos. Mas, diante de tudo isso, irmãos, eu fico com aquilo que Deus falou. Eu e Deus, nós somos a maioria, e nós iremos vencer em nome de Jesus. Amém? Eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Deus não te deu um espírito de covardia, mas Ele te deu um espírito de ousadia, de amor e de equilíbrio, como está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Né? E essa pandemia não vai te matar, ela veio te fortalecer a tua fé. Talvez você viu pessoas ou conhecidas do lado morrendo. Alguém aí lembra aí do Salmo 91? Alguém? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Sabe o que o salmista está dizendo? Queridos, nós estamos numa guerra. O salmista, quando ele fala isso, ele está dizendo, eu estou no meio de uma guerra. Eu estou vendo um monte de corpos. Eu estou vendo um monte de gente morta. Mas pela misericórdia de Deus, a sua graça que é infinita na minha vida, eu estou vivo. Eu estou vendo pessoas mortas do meu lado. Eu estou tendo que passar por cima de cadáveres. 1000 de um lado e 10.000 à minha direita. Ele estava dizendo, eu estou na zona de guerra. Mas mesmo na zona de guerra, jamais eu serei atingido. Né? Jamais você vai ser atingido. Então, em nome de Jesus, arranque esse medo. Coloque Deus na frente. Diga, Senhor, eu creio na Tua palavra, eu creio naquilo que foi liberado sobre a minha vida. Eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. Eu acredito que os sonhos que o Senhor plantou
no meu coração e alguns projetos que eu fiz vai sair da gaveta e nós iremos executar com excelência isso, porque o Senhor é conosco, em nome de Jesus, né? Então saia desse comodismo, né, que você se encontra agora, né? Você que parou de estudar, né, volte a estudar. Você que tinha um sonho de fazer uma faculdade que acabou parando, casou, não a idade, os filhos e isso, eu acho que não vou. Acho que essa idade, querido, vai dar sim. Eu conheci, né, algumas pessoas que acabaram cursos, né, em faculdades e difícil, com tanto direito, com medicina, com mais de 50 anos de idade, que não é fácil, concluíram, né, uma realização de um sonho pessoal, né, eles provaram para muita gente, dizendo, olha, é capaz sim de realizar sonhos. Né, eu vejo ímpios colocando a mão, né, em coisas e prosperando, enquanto alguns irmãos da igreja hoje, eu converso com alguns irmãos da igreja, irmãos, às vezes é melhor conversar com ímpio. Deixa eu olhar o tempo aqui, 51 minutos. Irmãos, às vezes é melhor você conversar com ímpio do que com alguns irmãos, porque você conversa com alguns irmãos, é sempre com a palavra de derrota, é sempre, pastor, eu não sei, será que Jesus está voltando? Irmãos, até Jesus voltar, vai ter N processos, vai ter N pragas, vai ter muitas coisas que vai acontecer, vai haver muita guerra, muita fome, muita peste, vai acontecer muita coisa. Independente, esses dias mandaram um vídeo para mim, eu acho que o anticristo é o Macron da França, que não sei. Irmão, o anticristo pode ser qualquer um, né? A Bíblia diz que ele vai sentar, né, no terceiro tempo, vai ser levantado, e ele vai profanar lá, vai ter o período de paz. Irmão, independente disso, você vai ter que estar preparado, entendeu? Então tem gente que já está querendo assim que Jesus volte, porque ninguém quer morrer. O céu é bom, né? Viver uma vida eterna do lado de Jesus, você não vai pagar a conta de água, a conta de luz, não vai pagar aluguel, não vai ter choro, não vai ter morte, não vai ter nada, não vai ter doença. O céu é bom, mas ninguém quer morrer. Mas eu vejo algumas pessoas, alguns crentes apocalípticos, né? Meio xarope das ideias, né, que eles não falam da volta de Jesus em termos de evangelizar ou feliz, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas eles falam da volta de Jesus com medo. Ai meu Deus, será que Jesus vai voltar agora? Querido, se Jesus voltasse amanhã ou hoje à noite, né, a gente tem que estar preparado. A Bíblia diz que nem os anjos e nem o próprio Jesus sabe o dia, mas só o Pai sabe que é a hora que Jesus Cristo vai vir buscar a sua noiva. Então, você tem que estar sempre preparado para a volta de Jesus. Agora, eu vejo agora os irmãos tudo preocupados com o vídeo do fim do mundo, né, com tanta coisa que está acontecendo na humanidade. Irmão, desde que o mundo é mundo, isso acontece. As guerras sempre existiam, as pragas sempre existiam, a fome sempre existiu, o reino sempre se levantou contra o reino, os pais sempre mataram os filhos sempre mataram os pais, né? Só que hoje os sinais estão um pouco mais fortes, mas isso sempre existiu, né? Eu não vou entrar aqui no mérito, Jesus está voltando. Que Jesus está voltando todo mundo sabe. Ele fez uma promessa, né? Gerações se passaram e morreram esperando Jesus voltar, e Jesus não voltou. Talvez ele não volte na minha geração, volte na geração dos meus filhos ou dos meus netos. Independente disso, eu tenho que estar preparado, né, para no dia que ele chamar a minha senha lá ou a sua, né, a gente tem que estar preparado em nome de Jesus. Entendeu? Então, às vezes eu prefiro conversar com pessoas ímpias que falam, não, pastor, vai dar certo, né, creia. Eu estou conversando agora com um rapaz que arrumou um bico para mim de moto, né, o Everaldo. Uma pessoa que não é cristã, mas uma pessoa que tem fé em Deus, uma pessoa positiva que fala que as coisas vão dar sempre certo. E você olha para ele, uma pessoa ímpia, uma pessoa que não é temente a Deus,
uma pessoa que não tem princípios cristãos, mas uma pessoa que tudo que diz que ele vai fazer, ele consegue fazer. Ele fala, não, pastor, nós vamos fazer isso. E faz. E eu fico impressionado com isso. Enquanto eu fico admirado de pessoas que são cristãs, que têm o Espírito Santo dentro delas, habitando dentro delas, que intercedem com gemidos inexprimíveis e que tem um medo excessivo. Não consegue fazer nada porque o medo paralisa. E eu fico olhando e falo, Jesus amado. Né? Então, em nome de Jesus, amados, que esse medo exagerado que você tem, esse medo que te paralisa, esse medo que traz uma timidez paralisante que você não consegue falar em público, esse medo que você tem de ser transparente, de falar a verdade para o seu cônjuge, ou no meio da sua parentela, ou no trabalho, ou onde quer que seja. Irmãos, em nome de Jesus, eu libero a tua vida agora, em nome de Jesus Cristo, esse jugo que estava sobre os seus ombros. A palavra do Senhor diz que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então, se você tem carregado um fardo muito pesado, esse fardo não é o de Jesus Cristo, né? Não é o de Cristo. O jugo é suave e o fardo dele é leve, né? As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Tudo que Deus te dá não é para te matar, né? É para te abençoar, para te treinar, para te aperfeiçoar, para entrar na terra prometida. Então, eu vejo alguns irmãos aí com alguns benefícios, algumas bênçãos que Deus deu para ele, falar, Deus me deu isso aqui para me matar. Né? Foi não, irmão. Deus deu para te abençoar, você não entendeu isso ainda. É que às vezes a gente quer colocar a nossa mão naquilo que Deus está fazendo, a gente quer dar o nosso jeitinho brasileiro, o nosso jeitinho paraibano. Deus manda a gente fazer de uma forma, a gente acaba fazendo de outra. E as coisas acabam ficando mais pesadas, mais difíceis. E a gente acaba culpando Deus, e Deus não tem nada a ver com isso. Né? Se está pesado, meu irmão, é porque você está fazendo do seu jeito e não da maneira que Deus te pediu. Mas eu quero que você feche seus olhos em nome de Jesus Cristo. Né? A maioria do que está aqui tem meu zap. Né? Mas em nome de Jesus eu quero dizer para você, conte conosco. Conte conosco para nós orarmos por você. Conte conosco acerca de aconselhamento. Conte conosco acerca de uma palavra profética para aquele que Deus colocou no teu coração e você está com medo. Entre em contato comigo. Entra aí no privado aí, manda mensagem aí. Fala, pastor, eu tenho medo, em algumas coisas. Se quiser tirar alguma dúvida, queridos, eu estou aqui aberto, eu estou esperando por você. Né? E eu quero orar por você nesse momento. Falta 2 minutos. Né? Eu quero que você feche seus olhos, eu quero que você coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesse momento, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. A tua palavra que nos traz vida, a tua palavra que nos edifica. Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Em meio a tantas vozes nessa pandemia, a voz do caos, a voz do mundo, a voz do diabo trazendo pânico, Senhor. Em meio a tantas coisas que estão acontecendo, Senhor, no meio da tempestade nós conseguimos discernir a tua voz e ouvir ela e saber que o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso rochedo, é o nosso lugar forte. O Senhor é o nosso libertador. O Senhor nos tirou da escravidão, Senhor, do pecado. Então, Senhor, nós não estamos mais presos no mundo, nas ordenanças desse mundo. Nós temos a mente de Cristo, nós temos o Teu Espírito Santo dentro de nós e atuando, né, em nossas vidas, quebrando cadeias, quebrando correntes, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero declarar sobre a vida dos Teus filhos que não existe espírito de encantamento nem medo sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu declaro liberdade na Tua presença, eu declaro intimidade na Tua presença, Pai. Essa timidez paralisante, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu declaro um espírito de ousadia, intrepidez, Senhor, na Tua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, os Teus filhos que têm algum negócio, Senhor,
sonhos e projetos engavetados, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos declarar prosperidade, inteligência, Senhor, em meio a caos, a pandemia, o mundo pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo, é em nome de Jesus Cristo, Pai, e eu libero a vida dos teus filhos nesse momento, Senhor. Lança fora agora todo medo,